Há cerca de 252 milhões de anos, na região onde hoje fica a Sibéria, uma cordilheira de vulcões entrou em erupção. Estamos acostumados a ver a erupção de um vulcão apenas e sabemos o que ela é capaz de fazer com o clima. Mas lá foi uma cordilheira de vulcões, uma rachadura na crosta terrestre, algo equivalente à explosão de 1 bilhão de bombas atômicas, numa erupção que durou mais de 50 mil anos. Além da lava que se acumulou nessas montanhas aí, chamadas de traps siberianos, os vulcões liberaram uma quantidade absurda de gás carbônico na atmosfera. Os níveis subiram de 400 para 2.500 partes por milhão, ajudados talvez pela queima de depósitos de carvão e petróleo, ou até mesmo pela queda de um asteroide numa região de mar raso que viria a ser parte do Brasil e que formou a cratera que batizamos de Araguainha. O efeito estufa causado pelo gás carbônico elevou a temperatura média da Terra em 8 graus Celsius e acidificou os oceanos. Nas regiões tropicais, os mares queimaram a 40 graus Celsius por dezenas de milhares de anos. É claro que nada disso foi bom para os seres vivos. A extinção do Permiano, ou Grande Morte, como é conhecida hoje, matou 81% das espécies marítimas e 70% das terrestres. O planeta só conseguiu recuperar sua diversidade biológica quase 10 milhões de anos depois. Foi o maior evento de extinção em massa que a Terra sofreu até hoje, causado por motivos naturais, claro. De lá para cá, o clima global mudou várias vezes, em algumas ocasiões por conta de eventos quase tão radicais quanto a formação dos traps siberianos, como na época em que os dinossauros foram extintos, mas muitas vezes por causas mais sutis, como o aumento da atividade solar ou a explosão de um ou outro grande vulcão. Em 1784, por exemplo, vivemos um ano sem verão, graças a uma erupção na Islândia que escureceu tanto o céu que dizimou a maioria das plantações na Europa. Já que o nosso clima varia tanto e até há poucos séculos nossa presença não causou um impacto tão grande assim, seria possível que uma dessas causas mais sutis esteja alterando o nosso clima agora e nós não tenhamos nada a ver com isso? Eu sei que a grande maioria das pessoas não pensa assim, afinal as evidências da nossa interferência são berrantes. Mas como ainda é comum encontrar quem tente argumentar contra, vamos avaliar o que está acontecendo para deduzir se os culpados do aquecimento global somos ou não somos nós. Como não há nenhum grande vulcão em erupção e faz milhões de anos que não somos atingidos por asteroides assassinos, comecemos então analisando o próximo grande suspeito, o Sol. Nossa estrela é, obviamente, a que melhor conhecemos. Nós já acompanhamos seu comportamento há mais de 4 séculos e sabemos que ela tem picos de atividade a cada 11 anos. Por acaso estamos chegando a esse pico agora, em 2024, mas o impacto é um aumento de apenas 0,1% da energia recebida aqui na Terra. Esse aumento causa mudanças climáticas sim, mas bem mais sutis do que as que estamos vendo acontecer agora. Nos anos 50 passamos por um pico muito parecido e a temperatura não chegou nem perto de aumentar como vem aumentando. Se o Sol fosse o responsável pelas mudanças climáticas, as temperaturas globais só aumentariam significativamente durante os dias de verão, e não é isso que acontece. Elas permanecem altas à noite e nas outras estações, o que indica que algo está mantendo o calor na atmosfera. O que poderia ser? Aproximadamente 0,04% da nossa atmosfera é formado por gás carbônico. Nós sabemos que ele é muito bom em absorver luz na faixa do infravermelho, a faixa do calor. Já medimos isso em laboratório, como você pode ver nesse gráfico, que compara o seu poder de absorção com o do vapor d'água. 96% da atmosfera de Vênus é formada por gás carbônico e o planeta é infernal.
com temperaturas superficiais acima dos 460 graus Celsius, mais do que o dobro da temperatura máxima que o seu forno consegue atingir. O CO2, portanto, é um excelente candidato a elemento que mantém o calor do Sol na atmosfera, tanto durante os dias de verão quanto nas noites de outono. Ok, se o gás carbônico consegue acumular calor e as temperaturas estão subindo, obviamente a quantidade de gás carbônico na atmosfera deve estar aumentando, certo? É ingênuo imaginar que ficaríamos impunes atirando 6.630.000 toneladas de CO2 na atmosfera todos os dias. E isso porque eu estou falando apenas do Brasil. Nós escavamos e perfuramos o planeta à procura desses enormes depósitos de carbono para queimá-los em nossas indústrias, casas e veículos. No começo, nem ao menos paramos para pensar que isso poderia ter consequências negativas, mas a concentração de CO2 na atmosfera só cresceu desde então e hoje sabemos: quanto mais carbono no ar, mais calor do Sol é absorvido. E se você ainda duvida que a quantidade absurda de CO2 que jogamos na atmosfera pode impactar tanto assim o clima, lembra o que aconteceu com a vida marinha há 250 milhões de anos, quando aquela cordilheira de vulcões explodiu na Sibéria? Pois os nossos oceanos estão ficando mais ácidos novamente pelo exato mesmo motivo, ao absorver o gás carbônico da atmosfera. Esse gráfico mostra como o pH da água do mar vem caindo desde 1988, quando começou a ser medido, ou seja, ele está ficando mais ácido. Se a atividade solar fosse a causa do aquecimento global, como alguns afirmam, isso não aconteceria. É a presença do gás carbônico que está elevando a temperatura, não o Sol. Ok, é o CO2, mas ele não pode estar vindo de outra fonte que não nós, apesar das berrantes evidências? Há um jeito de descobrirmos isso, analisando os isótopos do carbono. Existem 3 variantes do carbono: o carbono 12, o 13 e o 14, que é a versão radioativa do carbono. É difícil definir uma porcentagem normal de carbono 14 na atmosfera, porque nós fizemos tantos testes atômicos nos anos 60 que o seu número aumentou significativamente, mas nós sabemos as quantidades normais de carbono 12 e 13. E a porcentagem do carbono 12 está aumentando. Acontece que as plantas preferem carbono 12 ao carbono 13. O carbono 12, que é mais leve, facilita várias reações químicas de seu metabolismo, o que significa que ao queimarmos combustíveis fósseis, que vieram das plantas e dos animais que comem plantas, estamos jogando na atmosfera carbono 12, o que diminui a porcentagem de carbono 13, como você pode ver nesse gráfico. Não, nosso gás carbônico não está vindo de rochas ou vulcões, senão essa porcentagem não mudaria. Ele está vindo dos combustíveis fósseis que estamos queimando. Ainda há mais uma evidência que indica que o gás carbônico é o responsável pelas mudanças climáticas: a temperatura da estratosfera. Uma atmosfera rica em gás carbônico troca calor com mais facilidade. Aqui embaixo, na troposfera, as coisas ficam mais quentes, mas na estratosfera elas esfriam. Isso foi previsto em 1967 e confirmado pelas medições desde então. Se as mudanças climáticas fossem causadas pela atividade solar, a estratosfera também estaria esquentando, e não é isso que está acontecendo. Não dá para comparar o que aconteceu nos traps siberianos há 250 milhões de anos com o aquecimento global de agora. Mesmo se não fizermos nada e deixarmos a natureza seguir seu rumo, dificilmente seremos exterminados. Mas muita gente vai passar fome, uma boa parte do mundo se tornará inabitável, as cidades litorâneas inundarão e nós teremos que aprender a conviver com um clima muito mais severo. Só que dessa vez podemos evitar essa agonia ou pelo menos diminuí-la. Só estamos nessa situação porque fomos inteligentes o suficiente para usar a energia estocada dos combustíveis fósseis a nosso favor.
Será que seremos inteligentes o suficiente para abrirmos mão dela? Curioso para saber como surgiram aqueles enormes depósitos de carvão que apareceram nesse episódio? Assista a este vídeo. Esses foram os seguidores que contribuíram com o crescimento do canal nessa semana. Se você gostou do que viu, considere apertar o botão de seguir agora. Eu sou o Juliano Righetto e você acabou de assistir a mais um Somos Míopes porque somos breves.